Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa cápsula de Café com Teoria, uma aula pensada para oferecer conhecimento em uma linguagem possível e acessível aqui pelo Instituto Café com Vinho e Psicanálise. Eu sou Luzia Zanluc e na aula teórica de hoje vamos aprofundar um tema central para a compreensão da clínica contemporânea, da formação do analista e da própria posição ética da psicanálise no mundo atual: o discurso universitário e a chamada morte da ciência. Vamos lá? Para começarmos, é fundamental lembrar que, para o Lacan, discurso não é simplesmente fala ou linguagem. Discurso é uma estrutura de laço social e uma forma organizada de relação entre saber, sujeito, poder e gozo. Quando Lacan formaliza os 4 discursos, o do mestre, o da histérica, o do universitário e o do analista, ele está mostrando como o saber circula na sociedade e quais efeitos ele produz sobre os sujeitos. Hoje vamos nos concentrar no discurso universitário, porque ele é o discurso dominante da nossa época. No discurso universitário, o que ocupa o lugar de agente é o saber. É o saber que fala, que organiza, que legitima e que dita as regras de organização social. Um saber que se apresenta como neutro, objetivo e técnico, mas só em teoria. E o sujeito, nesse discurso, não aparece como sujeito do desejo, mas como objeto de aplicação desse saber. É alguém a ser classificado, tratado, avaliado e corrigido. O discurso universitário produz especialistas, protocolos, manuais diagnósticos, normas e evidências. Ele promete ordem, previsibilidade e controle. E isso em si não é negativo. O problema começa quando esse saber se apresenta como total, como se pudesse dizer tudo sobre todos os sujeitos. E é aqui que entra a crítica da psicanálise à ciência moderna positivista. A ciência positivista parte da ideia de que é possível conhecer o objeto sem que o sujeito do conhecimento esteja implicado. Ela busca eliminar o erro, eliminar a falha, eliminar a contradição e o não saber. E o Freud, desde o princípio, rompe com essa ideia. Ao escutar a histérica, por exemplo, o Freud descobre que o sintoma não é um erro a ser eliminado, mas sim uma formação de compromisso ou uma solução singular para um conflito inconsciente. Ou seja, o sofrimento psíquico não se resolve apenas com correção ou adaptação. Ele precisa ser escutado, entendido numa dimensão que não é racional, mas sim emocional. Lacan vai radicalizar ainda mais essa posição. Ele mostra que todo saber está atravessado pelo desejo e que não existe saber neutro, nem discurso neutro. Inclusive, o saber científico também se enquadra nessa ideia. Quando a ciência se recusa a reconhecer essa implicação subjetiva, ela não se torna mais rigorosa, então, né? Ela se torna, na verdade, ideológica. E é por isso que o Lacan diz que a ciência moderna só pode existir ao preço da fora-oclusão do sujeito. O sujeito é excluído, então, para que o saber funcione como algo universal. Porque se tiver algo de singular do sujeito ali, a tese toda cai por terra. A estatística se desmonta e o saber universitário perde toda a lógica generalista que o sustenta. E aqui chegamos à ideia da morte da ciência, pessoal. Não se trata do fim da produção de conhecimento, como eu falei, mas da morte da ciência enquanto prática viva, interrogativa e ética. Uma ciência viva é aquela que reconhece seus limites, que aceita o não saber e que se interroga constantemente. Por outro lado, uma ciência morta é aquela que se fecha em protocolos, que transforma o saber em um dogma e estatísticas e que recusa qualquer questionamento que venha do sujeito, qualquer questionamento capaz sim de quebrar a tese de neutralidade. Agora, pessoal, vamos dar atenção a um ponto muito importante. O discurso universitário muitas vezes se traveste de discurso histérico, e isso é um problema que nós estamos enfrentando atualmente no campo científico. Ele parece questionar, esse saber parece crítico, parece preocupado com o sofrimento. Ele fala de saúde mental, ele fala de inclusão, de cuidado e de diversidade. Mas na prática, ele responde à pergunta do sujeito com mais classificações prontas, com mais diagnósticos fechados e com mais soluções normativas.
Então, não tem espaço, por exemplo, para inclusão e diversidade de verdade, entendem? Se a histérica pergunta o que ela é para o grande outro, o discurso universitário vai responder com algo muito fechado. Ele vai dizer: você é este diagnóstico. E isso, é claro, encerra a questão. E é exatamente aí que a psicanálise vai se diferenciar. O discurso do analista não responde a pergunta com um saber fechado, ele devolve a pergunta ao sujeito, ele sustenta esse não saber como uma condição ética para que o sujeito possa produzir algo ali que é seu. Enquanto o discurso universitário quer adaptar o sujeito ao mundo, a psicanálise quer escutar como que esse sujeito sofre no mundo. E na formação psicanalítica, isso tem consequências diretas, pessoal. Quando a formação se baseia apenas num acúmulo de conhecimento, no acúmulo de títulos, em hierarquias de mestre, né, em questões mais rígidas, assim, com muitas produções de discurso, ela forma, na verdade, técnicos do saber em saúde mental e não analistas. Lacan dizia que o analista não se autoriza do saber, mas sim de si mesmo e de alguns outros ali que vão atravessando o percurso de formação. E isso significa que a formação não é apenas teórica, não pode ser. Ela é prática, ela é ética e, principalmente, pessoal, ela é subjetiva. Ela é subjetiva a cada analista singularmente. Passa pela análise pessoal, passa pela supervisão e pela implicação do sujeito, do analista, no seu próprio desejo. Então, nessa configuração de laço, precisa haver sujeito. Tanto o sujeito que acolhe, né, o sujeito do analista, quanto o sujeito que é acolhido na clínica, os nossos queridos pacientes. Então, não existe neutralidade nessa lógica. Portanto, a psicanálise não se encaixa na ideia de ciência positivista. Bom, e para encerrarmos, eu quero deixar uma ideia fundamental aqui. A psicanálise não está fora da ciência, mas também não se submete ao cientificismo. Ela ocupa, na verdade, um entrelugar de tensão permanente. Ela lembra que o saber não é tudo, que o sujeito não se reduz a um diagnóstico, mas não ignora, é claro, o fato dos diagnósticos existirem. E a psicanálise entende também que o sofrimento não se resolve apenas com técnicas. Sustentar a psicanálise hoje é sustentar essa posição crítica frente ao discurso universitário dominante. E é também recusar a ciência como dogma e defender uma ciência atravessada pela ética, pelo desejo e também pela escuta. E na próxima aula, pessoal, nós vamos falar dos efeitos clínicos desse discurso universitário e de como ele atravessa diretamente o manejo, o diagnóstico e a posição do analista na clínica contemporânea. Por hoje eu fico por aqui e vejo vocês na próxima cápsula. Um beijinho!